Boa tarde. Nós iremos agora para a correção do estudo do gênero crônico, na página 82. Tá? Só lembrando aí que crônica é um texto curto que narra fatos do cotidiano de uma pessoa. Isto é, fatos que acontecem no dia a dia. Então, é um texto curto, tá? Vamos lá. Ele narra fatos que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, vamos às perguntinhas. Releia o texto no tempo da banda da escola. Nós já fizemos a leitura na aula passada, né? Um textozinho aí, o qual a filha chega para o pai e pede para fazer uma entrevista com o pai, né? Uma pesquisa da escola. E aí ela pede para o pai contar para ela, né? Como que era, o que mais marcou ele na época da escola. E aí o pai foi contar e relembrou aí que o fato mais marcante na vida dele foi a banda da escola, né? Ele tocou na banda, então isso marcou muito a vida escolar dele. O texto que você leu narra um fato, descreve uma paisagem ou defende uma proposta? A resposta certa é narra um fato, né? O texto está contando a história, está narrando a história, algo que aconteceu. E é narrado aí pelo próprio personagem, que é o pai da menina, né? 2. No tempo da banda da escola, se inicia com o pedido da filha ao pai para realizar uma pesquisa da escola. O texto aborda uma temática de aventuras com pai e filha, vivendo grandes desafios, do cotidiano, isto é, de fatos comuns no dia a dia das pessoas, do universo do extraordinário, com fatos que acontecem só de vez em quando com as pessoas. Então, a resposta certa é do cotidiano, isto é, de fatos comuns do dia a dia das pessoas. Algo que ele já viveu, né? Como que foi, né? A vida dele durante esse período escolar. O que mais marcou? Então, são fatos que ele viveu, fatos comuns do dia a dia, que hoje ela está vivendo, né? A filha está vivendo. Copie uma passagem do texto que justifique sua resposta. Lá no texto, voltando ao texto, nós temos aí alguns fatos aí que justificam a nossa resposta. Vamos lá ao texto. O texto na página 80. O programinha voltou bastante. Na página 80. Eu já marquei aqui algumas passagens, mas você pode colocar outras também. Eu coloquei aqui uma parte do texto que justifica a resposta aí da segunda questão. Coloquei o jornal de lado, observando a pose séria com que ela pretendia conduzir sua entrevista. Fiz questão de me preparar para caprichar na resposta. Então, esse aqui mostra, né, fatos do cotidiano do dia a dia. As pessoas saíam das casas ou se debruçavam à janela para ver a garotada desfilar na maior nação. Também relata aí o cotidiano, né? Fatos que são comuns na vida das pessoas. Então, essa aqui é a justificativa aí. A gente foi ao texto e procurou a justificativa para a resposta da questão 2. Vamos voltar novamente. Agora nós vamos para a questão 4. A questão 4, nós temos a seguinte. Antes de ir para a questão 4, eu vou ler aqui. O texto, no tempo da banda da escola, é uma crônica. A crônica é um texto curto que narra fatos do cotidiano de uma pessoa, isto é, fatos que acontecem no dia a dia, tá? 4. Agora releia este parágrafo da crônica e observe as palavras destacadas. Acho que fiquei um tempão sem ouvir o que minha filha dizia, até que ela me agradeceu pela entrevista. Vou pegar aqui a mãozinha. Pela entrevista, e me deixou ali sonhando, homem feito em sonhos do tempo de escola, sonoras lembranças. Os fatos narrados na crônica são apresentados pela visão da filha, visão do pai ou visão de narrador observador? A visão do pai, né? Que o pai que está narrando, que está contando a história. Então, é a visão dele, né? Os fatos de acordo com a visão dele. Como você chegou à conclusão da resposta da questão anterior? Porque o pai é quem está narrando a história, né? Se ele está narrando, então os acontecimentos, ele está narrando de acordo com aquilo que ele vivenciou, com aquilo que ele viu, viveu.
né? Então, por isso que nós chegamos a esta conclusão. Esta resposta é pessoal e você vai colocar aí sua resposta, tá? Leia a explicação. Foco narrativo. Textos podem ser narrados em primeira pessoa. O narrador personagem participa dos fatos narrados contando a história com base no seu ponto de vista. Portanto, há uso de primeira pessoa, eu e o nós, como a tia já explicou antes de voltar para a correção, né? Então, primeira pessoa é quando a pessoa ela narra a história e participa da história. Ele é um narrador personagem. E ele se apresenta aí como primeira pessoa, eu e o nós, né? Eu no singular e o nós no plural. Terceira pessoa, o narrador ele é observador, ou seja, ele não participa da história, dos fatos narrados. Ele apenas conta a história, né? E ele se apresenta aí como terceira pessoa, que é o ele, ela, eles ou ela, singular e plural, né? 6. A crônica no tempo da banda da escola é narrada em primeira pessoa e em terceira pessoa. Em primeira pessoa, porque o narrador é um narrador personagem. Ele conta a história e participa, né? Em que lugar se passa o início e o final dessa crônica? Na sala de estar da casa da família, né? A criança chega, o pai está lendo o jornal e ela pede para fazer a pesquisa. Quanto tempo a entrevista da filha com o pai provavelmente deve ter durado? Justifique sua resposta. Quanto tempo durou, na sua opinião, né? Na verdade, não aparece lá no texto. Então, essa resposta, ela não precisa se apresentar aí um período exato de tempo, porque não aparece no texto. Mas, segundo a definição de crônica, crônicas são textos curtos, né? Então, essa entrevista, essa pesquisa não pode ter demorado muito. Vamos dizer que ela durou meia hora, mais ou menos, né? Porque foi uma pesquisa, certo? Aí nós temos, nas crônicas, os fatos narrados geralmente transcorrem em um espaço comum do cotidiano, em um curto período de tempo, certo? Aí nós temos a atividade. A atividade, aí na página 84, vocês irão realizar essa atividadezinha, responder, tá? Vão ler a tirinha do Armandinho, vão, como a gente está explicando aqui, conversar com o professor e com a turma, depois dê uma resposta por escrito para a última questão. É leitura e vocês só vão ler aí a última questãozinha e responder, tá? Para isso vocês precisam ler a página toda até chegar na questão 2 que vocês irão responder, ok? Até mais!